Olá, minhas estrelas. Chega mais perto. Já te disseram que desejo e razão não podem dividir o mesmo espaço? Morena acreditava nisso, até Selma arrancar dela a ingenuidade e despedaçar o silêncio que a cercava. Já sentiu seu corpo gritar por alguém, justo aquela pessoa que o mundo inteiro dizia ser intocável? Antes de mergulhar nessa história, me conta, de que parte do mundo você me escuta agora? Vem comigo descobrir o que acontece quando um amor proibido deixa de se esconder e decide incendiar tudo. Meu nome é Morena, e naquele dia eu era só mais uma sombra tentando aprender a ser alguém. O primeiro dia de estágio num dos maiores escritórios da cidade parecia uma entrada não autorizada num mundo onde tudo era mais rígido, mais caro, mais certo. Eu carregava uma pasta vazia, um crachá provisório e um medo que não cabia no corpo. Me sentei na ponta de uma mesa compartilhada, tentando ocupar o menor espaço possível. A respiração curta, as mãos suadas e uma sensação de que qualquer movimento meu denunciava o quanto eu não pertencia àquele cenário. Foi então que ouvi os passos. Lentos, decididos, perfeitamente cadenciados, e como num reflexo coletivo, os sons ao redor diminuíram. Um telefone parou de tocar. 2 vozes se calaram. E eu, sem saber porquê, levantei os olhos. Ela entrou. Selma. O nome foi sussurrado por alguém perto de mim, mas eu quase não ouvi. Estava ocupada demais, observando a mulher que acabava de atravessar o corredor como se aquele chão tivesse sido construído para ela. Cabelos escuros presos num coque firme, os óculos de aro fino emoldurando um olhar que não precisava de aumento. O terno cinza grafite parecia moldado sobre seu corpo com exatidão, mas o que mais me prendeu não foi o corte da roupa, foi o peso da sua presença. Ela não era uma mulher bonita no sentido comum. Ela era definitiva, como um ponto final que não precisa explicar a frase que veio antes. Quando passou por mim, seu olhar pausou. Por menos de 1 segundo, mas foi o suficiente. Meu estômago afundou. O ar rareou. Naquele segundo suspenso, senti algo que nunca tinha sentido. Um desejo que não vinha do corpo, mas de algo mais fundo. Quis entender quem ela era, mas mais ainda, quis entender quem eu estava começando a ser por causa dela. Tentei voltar ao que fazia, mas os dedos tremiam sobre o teclado. A tela à minha frente parecia distante, como se a realidade tivesse mudado de temperatura. E talvez tivesse, porque quando ela entrou, eu não soube mais onde começava o mundo e onde terminava a garota que eu tinha sido até ali. Foi o olhar dela que me despiu primeiro, não do corpo, mas da ingenuidade. Depois daquele dia, Selma passou a ocupar não só os corredores do escritório, mas cada espaço oco dentro de mim. Eu dizia a mim mesma que era só admiração, que todo estagiário precisava de um modelo. Mas era mentira. Porque o que eu sentia não era aprendizado, era vertigem. Ela não precisava falar alto para que a sala silenciasse. Ela tinha o tipo de autoridade que não se impõe. Se habita. Os homens a ouviam com o queixo tenso e as mulheres com os olhos atentos, como se cada palavra dela pudesse redefinir as regras do jogo. Eu também a escutava, mas não pelo conteúdo. Eu escutava a melodia da voz, a pausa entre as frases, o som grave quando ela dizia relevante, como se a palavra pesasse mais saindo da boca dela. Me peguei estudando seus gestos, o modo como girava a caneta entre os dedos, como alisava antes de levantar a manga do blazer, o jeito preciso de prender os cabelos ao menor sinal de distração, como se até o improviso tivesse que ter elegância. Eu queria saber como ela fazia para não duvidar de si mesma. Eu queria descobrir onde ela guardava o medo, ou se um dia já teve. E mais que tudo, queria saber como seria ser olhada por ela de novo. Não como uma anotação ao canto da sala, mas como algo que perturbasse sua firmeza. Passei a ensaiar o meu bom dia antes de chegar, a controlar a forma como cruzava as pernas, o tom da minha voz, o brilho nos olhos. Era um jogo secreto entre mim e minha própria insegurança. Mas bastava que ela entrasse para tudo se dissolver. Como se minha postura fosse um papel fotográfico. E ela,
a luz exata que revelava tudo o que eu fingia esconder. Um dia, esbarrei com ela no corredor. Eu saía com uma pilha de documentos atrapalhada. Ela segurou um deles antes que caísse. Nossos dedos se tocaram. 2 segundos, mas suficientes para que minha pele se lembrasse do toque por dias. Fingi que nada aconteceu. Mas naquela noite, o corpo inteiro me desmentia. Cada gota do banho parecia refazer o caminho daquele toque. E no silêncio morno do vapor, minha pele já sabia. Era só a curva da mão dela, mas meu desejo já respirava inteiro. A primeira vez que reparei que ela me olhava diferente, não foi pelo olhar em si. Foi pelo tempo que ele durou. Longo demais para ser distração. Curto demais para virar palavra. Mas eu senti. Selma me olhou como quem reconhece um fogo antigo num lugar onde nunca esteve. E desviou os olhos rápido, como quem sabe do risco e mesmo assim se queima. Depois disso, os encontros se multiplicaram. Pequenos, cheios de subtexto. Nos cruzávamos na copa, no elevador, entre reuniões. E toda vez havia algo nos olhos dela que não combinava com o rigor da sua voz. Era como se, por trás da advogada de renome, houvesse uma mulher lutando contra um desejo que não sabia nomear. Ou que já sabia. E por isso, evitava. Mas eu via. Eu sentia. Ela olhava meus lábios quando eu falava. E fingia desviar. E às vezes, quando achava que ninguém estava vendo, deixava o olhar repousar em mim por longos segundos. Como se estudasse os contornos de algo que não deveria tocar. Passei a me arrumar diferente, sem admitir. Troquei os coques frouxos por cabelos presos com mais intenção. As blusas largas deram lugar a cortes mais definidos. O batom de um rosa tímido virou vinho. Comecei a notar como eu andava, como ela me via andar. Era um ritual diário, como se eu me preparasse para um culto secreto onde só existíamos nós duas. Mas o mais perigoso era o espelho. Porque quando eu me olhava antes de sair de casa, já não via só a estagiária insegura. Via uma mulher se formando, não pela idade, nem pelo currículo, mas porque o desejo dela me moldava. Como se ela, sem saber, estivesse esculpindo outra versão de mim com os olhos. E cada vez que nossos olhares se encontravam, uma frase nascia dentro de mim, mas eu engolia. Porque o mais perigoso não era o que ela via em mim, era o que ela despertava sem tocar. Foi no final de uma tarde abafada, quando o céu parecia pesar sobre a cidade e as luzes do escritório ganhavam um brilho opaco, que tudo transbordou sem aviso. Estávamos sozinhas na sala de arquivos, um espaço estreito entre prateleiras abarrotadas e carpetes que abafavam até os passos mais incertos. Eu procurava uma pasta urgente que havia sido arquivada por engano, tentando manter a concentração diante do calor e da tensão crescente do dia. Selma entrou sem anunciar. Seu perfume chegou primeiro, aquela mistura de sândalo e algo mais seco, quase metálico, que se prendia ao ar como se fosse parte dele. Ela se posicionou ao meu lado, buscando o mesmo documento, e por um momento dividimos o mesmo espaço de ar carregado, a mesma tarefa que já não importava tanto quanto o que estava prestes a acontecer. Ao esticar o braço, nossos dedos se encontraram na lateral da prateleira, buscando a mesma aba plastificada. Não foi um esbarrão banal. Foi o tipo de toque que desacelera o tempo, que concentra o mundo inteiro na área minúscula onde duas peles se reconhecem. Sua mão roçou a minha e, ao invés de recuar, ela segurou o fichário com firmeza, mas não soltou minha pele de imediato. Nossos olhos se encontraram ali, no meio da poeira suspensa e do calor abafado, e no fundo de tudo havia algo ancestral, uma comunicação muda entre corpos que já sabiam, mesmo que as palavras ainda fingissem não saber. Ela desviou primeiro, com a mesma precisão com que costurava argumentos em tribunal, mas naquele gesto havia uma hesitação quase imperceptível, como se o corpo dela por um instante tivesse traído a lógica da mente que ela mantinha tão disciplinada. Voltou-se ao documento como se nada tivesse acontecido, mas ao sair, parou à porta. Sem virar o rosto, apenas disse: "Feche bem essa sala depois",
e sumiu no corredor como se abandonasse um incêndio que precisasse ser abafado. Eu fiquei, parada, fingindo continuar o trabalho. Mas dentro de mim, as coisas já tinham mudado. O calor que antes era do verão, agora vinha de dentro. Meus dedos ainda tremiam. Não pelo peso da pasta que segurei, mas pelo peso do que não foi dito, do que não aconteceu, mas aconteceu demais. Minha pele não tinha marca, mas ardia como se fosse pergaminho e ela tivesse acabado de escrever ali uma história secreta. Naquela manhã, algo no ar parecia mais contido do que o habitual, como se o próprio tempo respirasse devagar, à espera de um acontecimento que já estivesse escrito nos gestos e nos olhares, mas ainda fingisse surpresa. O escritório estava especialmente movimentado. Um cliente importante, um caso rumoroso, jornalistas esperando do lado de fora e Selma, como sempre, no centro da gravidade de tudo. Eu fui convocada para acompanhar essa audiência de última hora. Minha presença pouco importava. Papéis, anotações, nada além disso. Mas nada era pequeno quando ela estava no mesmo ambiente. A proximidade dela fazia da minha pele um território em vigília, como se cada gesto meu pudesse ser lido em voz alta. Ela entrou na sala de reuniões, certa de que todos a esperavam. O cabelo preso com mais firmeza, a maquiagem mais precisa, os saltos um pouco mais altos do que o habitual e uma pasta vermelha que ela nunca carregava em dias comuns. Me sentei ao fundo, observando cada movimento seu como quem assiste a uma peça que já decorou, mas precisa rever só para sentir de novo a mesma vertigem. O modo como ela apoiava os dedos sobre a madeira da mesa, o compasso com que organizava seus argumentos, até mesmo o modo como esperava a quietude dos outros, tudo nela era controle, mas um tipo de controle que exalava desejo, não a ausência dele. Eu não sabia explicar como, mas sabia sentir. Durante um intervalo breve, em que os outros deixaram a sala, ela permaneceu, consultando notas. Eu me aproximei, com um documento em mãos que nem me lembro mais qual era. Ela pegou o papel, leu e, antes de devolvê-lo, deixou os olhos pararem nos meus. Não havia nada naquele olhar que pudesse ser usado como prova, mas havia tudo que uma confissão precisa ter. Com a voz baixa, disse apenas: "Você foi precisa na síntese." E então, com um gesto quase imperceptível, passou a mão sobre a manga do meu blazer, como se retirasse um fiapo invisível. Eu congelei, não pela sutileza do gesto, mas pela intimidade que ele insinuava. Aquele toque, feito na presença do mundo, era mais íntimo do que um beijo às escuras. Voltei ao meu lugar com as pernas instáveis, o coração batendo como se estivesse atrasado para uma verdade que eu ainda não tinha coragem de dizer em voz alta. A audiência continuou, a imprensa fez perguntas, os colegas celebraram o êxito, mas tudo isso foi pano de fundo. Porque dentro de mim só havia a lembrança daquele toque mínimo, daquele elogio que dizia mais do que qualquer sentença. E eu, ali, sorrindo por fora, ardendo por dentro. Na frente de todos, ela manteve o jogo limpo, mas nos bastidores deixou em mim a marca de quem já sabia o placar do desejo e escolhia perder devagar. Foi numa quinta-feira de fim de expediente, quando a cidade já começava a dissolver seus ruídos em buzinas longas e luzes amareladas nas janelas dos prédios. O escritório, quase vazio, parecia respirar mais devagar. Eu terminava de revisar documentos num ritmo mecânico, tentando convencer meu corpo de que aquele dia seria apenas mais um entre tantos, quando ouvi sua voz pela porta entreaberta. Um chamado breve, porém definitivo. "Morena, pode vir aqui, por favor?" Quando entrei, a vi sentada à mesa, os cabelos soltos pela primeira vez, como se tivesse deixado escapar uma parte da armadura junto com o elástico. Seus olhos pareciam mais cansados, ou talvez mais nus. Na mesa, 2 taças. Um vinho tinto aberto, um prato com lascas de queijo e uma pasta com anotações espalhadas. Pretexto que já chegava tarde demais. "Quero conversar sobre o relatório de ontem, mas com calma." Seu sorriso tinha a delicadeza de um convite que já sabia da aceitação. Me sentei à sua frente,
o corpo inteiro em alerta, como se cada centímetro de pele se preparasse para um toque que ainda não veio, mas já era sentido. A luz morna da luminária projetava silêncios nas paredes, como se o ambiente soubesse mais do que nós sobre o que estava prestes a acontecer. Começamos a falar sobre o caso, depois sobre um livro que ambas havíamos lido, e então, inevitavelmente, sobre coisas que não estavam nos papéis. Ela me perguntou como eu havia chegado ali, não ao escritório, mas até aquele momento da vida. Tremi com a pergunta, porque ninguém nunca quis saber de onde vinha o meu cansaço. Contei um pouco, da faculdade cansativa, das noites mal dormidas, da vontade de ser grande demais para o mundo que me dizia que eu ainda era pequena. E ela escutou como se eu dissesse algo sagrado. Seus olhos não desviaram. Suas mãos não se moveram. Mas seu corpo inteiro parecia inclinado em direção ao meu. Ela serviu mais vinho. Encostou levemente sua taça na minha. A você, Morena. Naquele brinde, havia algo que eu não sabia como carregar. Um desejo ainda contido. Um perigo prestes a ser nomeado. Ela não disse mais nada. Mas antes de me despedir, ao me acompanhar até a porta, sua mão roçou meu braço com uma calma que queimava. Eu quis dizer algo, mas a ausência de palavras dela já dizia demais. Naquela taça não havia só vinho. Havia um rito, um veneno doce, uma espera que começava a incendiar o corpo. A noite seguinte trouxe uma chuva fina, quase preguiçosa, que escorria pelas janelas como se lavasse um tempo antigo. O escritório fechou mais cedo, mas eu fiquei, sob a desculpa de terminar uma demanda pendente. Embora no fundo soubesse que o que me mantinha ali era uma espera silenciosa, um desejo que caminhava de salto alto entre as mesas vazias. Selma também havia ficado. Ela não explicou por quê, mas eu sentia que suas razões tinham o mesmo nome que as minhas. Já era tarde quando nos encontramos no hall do elevador. As luzes de emergência lançavam sombras longas sobre o piso de mármore, e havia um silêncio ali que não se ouvia durante o dia. Ela segurava a bolsa com uma das mãos e com a outra mexia as chaves distraidamente. Me olhou com uma suavidade que desarmava qualquer coisa que eu ainda fingisse segurar. "Te deixo em casa?" perguntou, sem rodeios. Eu disse que sim, mas minha voz saiu baixa, quase trêmula, como se confessasse um crime. No carro, o rádio tocava algo instrumental, talvez jazz. Eu nem consegui prestar atenção. Estávamos tão próximas e, ao mesmo tempo, pairava entre nós um abismo de contenção. O para-brisa embaçado nos isolava do mundo, criando uma cápsula onde só existiam nossos pulsos acelerados, o calor dos corpos que fingiam se conter. Quando ela estacionou em frente ao meu prédio, não desligou o motor. Ficou ali, com as mãos no volante, olhando para frente, mas não via a rua. Me olhou, e naquele olhar não havia mais a chefe, a advogada, a mulher que todos temiam. Havia alguém à beira de um erro necessário. Me aproximei, só um pouco. O suficiente para sentir o perfume que ela usava se misturar ao cheiro da chuva que já entrava pelo vidro entreaberto. Ela virou o rosto. Nossos olhos se encontraram por um segundo longo demais. Os lábios dela se abriram num sopro contido. Os cílios ainda molhados brilhavam sob a luz tênue. A respiração presa. E então, num gesto tão pequeno quanto fatal, ela se inclinou. Mas parou no meio do caminho. O desejo suspenso entre nossas bocas parecia respirar por nós. Eu não me mexi. Não por medo, mas porque o corpo inteiro parecia entender que se me movesse, tudo se quebraria. Ela afastou-se devagar. Encostou-se novamente ao banco. E disse, "Boa noite, Morena." Sem mais. A porta se abriu. A chuva caiu com mais força. Eu desci sem olhar para trás. Mas ao entrar em casa, não acendi a luz. Só encostei a porta, apoiei a cabeça na madeira fria e deixei o corpo escorregar até o chão. Ela foi embora com tudo, menos o gosto do beijo que não aconteceu. Esse ficou em mim. E doía como se tivesse me queimado por dentro. A sexta-feira escorria lenta, como se tudo em mim pedisse fim.
fim da espera, da contenção, da dúvida. Eu já tinha me convencido de que Selma era só um incêndio que jamais se acenderia por completo, que viveríamos à margem daquilo com os olhos queimando e as mãos atadas. Mas então o interfone rompeu o ar como um segredo revelado antes da hora, e meu corpo soube antes de qualquer palavra. Quando abri a porta, ela estava ali, o rosto sem pintura, o cabelo solto, leve, quase desfeito, e nas mãos uma garrafa de vinho, nua, sem embrulho, como tudo que ela tentava esconder e já não conseguia. Disse meu nome com uma voz baixa, grave, trêmula, e antes que eu dissesse qualquer coisa, ela entrou. Não perguntou, não hesitou. Passou por mim como se já soubesse o caminho do que estávamos prestes a fazer. Ficamos frente a frente na sala, o mundo ao redor reduzido a respirações contidas e pulsações. Ela me olhou com uma urgência mansa, quase piedosa, como quem implora por um espaço para desabar. Me puxou pela nuca com uma firmeza que não pedia explicação. Nossos corpos se tocaram sem prévio aviso. O beijo explodiu. Nossas bocas se encontraram como quem se reconhece pelo gosto. Línguas entrelaçadas, respirações fora do tempo, desejo latejando entre dentes que já sabiam o caminho. Nos perdemos pelo caminho e caímos juntas no sofá, como se o peso do desejo não permitisse mais sustentação. Tudo aconteceu no ritmo da pele. Meus dedos nos cabelos dela, os dela desenhando meus contornos como se decorasse um mapa antigo. O vinho permaneceu intocado, mas havia outro tipo de embriaguez no ar, mais quente, mais líquida, mais perigosa. As roupas foram desaparecendo sem serem arrancadas, como se fossem desnecessárias. Havia mais verdade no toque do que em qualquer conversa que já tivemos. A respiração dela contra meu colo, os olhos semicerrados, as mãos que sabiam exatamente onde apertar. Tudo isso me despia de coisas muito mais fundas do que tecidos. Nos entrelaçamos com a precisão de quem já se sonhou antes. E quando nossas peles se encontraram por inteiro, não houve hesitação. Só ritmo, só calor, só aquela sensação absurda de estar onde sempre se quis, mesmo sem saber. O corpo dela encaixava no meu como se fosse uma prece murmurada baixo demais para ser ouvida, mas alta o suficiente para ser sentida por dentro. Ela me descobria com os dedos, com a boca, com uma espécie de cuidado bruto, como quem sabe que algo está prestes a quebrar. Mesmo assim, insiste em tocar. E eu deixava, porque, enfim, era minha vez de ser inteira. Ali, entre almofadas fora do lugar e suspiros que o mundo não ouviria, alguma coisa em mim mudou de forma. Naquela noite, ela não me tomou. Ela me devolveu, inteira. E eu soube, a partir daquele instante, ser só uma garota já não era mais possível. A casa continuou com o cheiro dela por mais tempo do que eu gostaria de admitir. E não falo de perfume. Falo do que ficou no ar. O rastro de algo que começou grande demais para caber em pausas contidas. Selma não desapareceu de forma óbvia. Ela seguia presente, com a voz firme nas reuniões, os comentários precisos sobre cláusulas, prazos, riscos. Mas já não me olhava como quem lembrava da pele, só da pauta. A mulher que me prendeu contra o sofá com a boca quente e os joelhos frágeis. Essa sumiu. O que restou foi um tom neutro, quase clínico, palavras curtas, olhares desviados. E eu via. Cada gesto dela era uma tentativa de recolher o que transbordou, de recuar para dentro de um papel onde o desejo não tivesse margem. Tentei racionalizar. Tentei ser adulta, moderna, superior. Disse a mim mesma que talvez ela precisasse de espaço, que talvez fosse só medo, que às vezes quem sente mais demora mais para aceitar. Mas os dias seguiram duros, e o que era ausência virou omissão. Passamos a nos evitar com a delicadeza de quem já se viu nua, e agora veste escudo. Até que não aguentei mais. Bati na porta do escritório. Entrei sem pedir permissão, como quem já não deve mais nada à hierarquia. Ela estava só, postura rígida,
os dedos nos lábios, o olhar perdido. E mesmo antes que eu dissesse qualquer coisa, ela já parecia carregar a culpa de cada palavra que viria. Vai ser assim? Minha voz saiu sem maquiagem. Vai fingir que aquela noite foi só um erro de digitação? Ela não me olhou de imediato. Respirou fundo. Disse que era errado, que era complicado, que havia uma linha que não deveria ter sido cruzada, que poderia perder o cargo, e então soltou, como se escorregasse. Você é jovem demais, Morena. A palavra caiu no chão como vidro. Não era sobre idade, era sobre onde ela me colocava. Como se tudo tivesse sido iniciativa minha, e ela, uma mulher apenas levada. Como se eu fosse apenas consequência. Corpo passivo, não desejo ativo, não igual. Eu posso ser jovem, mas fui eu que te fiz tremer. Não tente me diminuir agora. Você sabe o que aconteceu, sabe o que sente. E se tem medo disso, o problema não sou eu. Ela não respondeu. E talvez porque, no fundo, eu já fosse a única capaz de sustentar a verdade que ela não queria mais encarar. Saí sem estardalhaço, sem porta batida, só com a certeza de que não seria reduzida. Não depois de tudo. Ela podia fugir do escândalo, da exposição ou da própria pele, mas de mim, não se foge sem deixar ferida. Os dias seguintes foram um território estranho, onde o tempo parecia andar em marcha lenta, arrastado como se fosse uma corrente atada aos meus tornozelos. Eu não a procurava, e ela também não me buscava. Mas era como se algo entre nós ainda respirasse, mesmo debaixo dos escombros daquilo que ela havia tentado esconder. Eu trabalhava com precisão quase cruel, os olhos fixos em tudo, menos nela. Me vesti com mais firmeza. Mudei o perfume. Aprendi a sustentar o peso dos meus próprios passos. Se ela queria me ver como uma garota, eu lhe mostraria o quanto isso já não me servia. E então, numa noite que não prometia nada, houve um toque na minha porta. Demorei para acreditar que era real. Quando abri, encontrei Selma como nunca. Sem blazer, sem pose, sem script. Os cabelos desfeitos, a blusa amarrotada, os olhos com um brilho que não vinha de lágrimas, mas de rendição. Ela entrou devagar, como quem não quer assustar a paz que já perdeu. Sentou-se à minha frente e, pela primeira vez, não começou com uma explicação. Nem desculpas, apenas silêncio. Aquele tipo que se ajoelha diante do outro sem pedir nada em troca. Você estava certa, ela disse depois de um tempo. Eu fugi porque era mais fácil me esconder atrás da autoridade do que admitir que... Você me desarma. Não como uma menina, mas como uma mulher que me vê inteira. E me deseja mesmo quando eu mesma duvido se mereço. Eu a abracei. Não com pressa, não com fogo, mas com a certeza de que, agora, não havia mais vergonha, nem desculpa, nem medo que pudesse nos roubar o que já era nosso. Fizemos amor sem urgência, pela primeira vez, sem culpa. Nossas peles se reconheceram com uma calma que não precisava mais provar nada. Dormimos abraçadas e o mundo lá fora podia arder, porque dentro de nós havia algo mais indestrutível do que promessas. Havia escolha. Ela não pediu segredo, nem eu. Voltamos aos poucos, pelas beiradas. Os olhares no escritório já não eram desviados. As palavras eram mais firmes, os toques mais seguros. Não precisávamos da permissão de ninguém, porque o que havia entre nós já não cabia nos rótulos, nem nas regras, nem no medo. Hoje, quando ela diz meu nome, não há mais hierarquia, nem desculpa, nem hesitação. Eu era só uma garota, até ela me ensinar a não ser mais. Mas no instante em que ela voltou de verdade, tudo ficou claro. O que nos une não é fuga, nem culpa, é escolha. E aí, estrelas lindas. Vocês esperavam esse recomeço? Selma e Morena provaram que mesmo depois da culpa e do medo, existe sempre um lugar onde o desejo encontra coragem. Quantas vezes você já se sentiu dividida entre fugir ou ficar? Conta nos comentários, qual parte dessa história mais tocou você? Se essa narrativa mexeu com sua pele e sua memória, não perca a próxima.
Inscreva-se, ative o sininho e venha descobrir comigo o que acontece quando o amor insiste em existir, mesmo onde não deveria. A gente se encontra nos comentários e no próximo vídeo.